O som não era de mastigação comum. Era o estalo seco de vidro temperado sendo esmagado entre molares humanos. Naquela noite, o cardápio não tinha carne ou vegetais, mas sim as peças de uma televisão de tubo. Enquanto você se preocupa com uma semente de uva, um homem na França estava engolindo o terceiro parafuso de aço da sua janta. Michel Lotito não era um ilusionista de circo. Ele era um desafio biológico vivo que transformou o impossível em rotina. A medicina diz que o estômago humano é ácido, mas Lotito provou que o dele era uma fundição. O que começou com um copo de vidro quebrado aos 9 anos de idade se tornou uma carreira de 3 décadas, devorando o que a civilização construiu para durar séculos. Só que tem um detalhe que os médicos demoraram a entender. Lotito não estava apenas comendo objetos. Ele tinha uma mutação real. O revestimento do seu estômago era 2 vezes mais espesso do que o de uma pessoa normal. Seus sucos gástricos eram tão potentes que podiam processar metais que matariam qualquer um nesta sala em questão de horas. Ele ficou conhecido mundialmente como Monsieur Mange-Tout, o Senhor Come Tudo, e ele levou esse apelido ao limite do absurdo. No currículo de sua dieta bizarra, constavam 18 bicicletas, 7 carrinhos de supermercado e pelo menos 6 lustres de cristal. Mas isso era apenas o aquecimento para o seu prato principal. E foi aí que o desafio subiu de nível. Em 1978, ele decidiu que objetos domésticos não eram mais suficientes. Ele colocou os olhos em um Cessna 150. Sim, um avião de 700 quilos de alumínio, aço e pneus. O problema é que o corpo humano tem um limite e o metal tem uma memória. Como ele pretendia colocar uma aeronave inteira dentro do próprio sistema digestivo, sem que uma única lasca de metal perfurasse seu intestino? Para comer um avião, você não precisa de dentes de aço, mas de uma paciência cirúrgica. Michel não mordia a fuselagem como se fosse uma maçã. Ele usava serras e cortadores de metal para transformar o Cessna em porções do tamanho de uma pílula. Cada pedaço de alumínio era mergulhado em óleo mineral. O motivo? Lubrificar a garganta e as entranhas para que as bordas afiadas deslizassem sem causar uma hemorragia interna fatal. O processo era lento e metódico. Eram cerca de 900 gramas de metal por dia. Enquanto ele engolia parafusos e pedaços de painel, o mundo assistia horrorizado e fascinado. Os médicos que o acompanhavam descobriram algo ainda mais perturbador. O corpo de Lotito rejeitava comida comum. Se ele tentasse comer um ovo cozido ou uma banana, ele passava mal. O organismo dele tinha se adaptado de tal forma ao material inorgânico que a comida normal era considerada o verdadeiro veneno. Mas não para por aí. Existe uma condição psicológica chamada pica, que gera o desejo por substâncias não nutritivas. Só que no caso de Michel, a biologia acompanhou a loucura da mente. Seu sistema digestivo era um tanque blindado. Ele bebia litros de água entre as porções de metal, criando um fluxo constante que empurrava o Cessna, peça por peça, através de seu trato intestinal. 2 anos. Esse foi o tempo que ele levou para limpar o prato. Em 1980, o avião não existia mais no mundo físico. Ele estava espalhado em fragmentos digeridos. Ele literalmente transformou uma máquina de voar em resíduo biológico. A façanha rendeu a ele uma placa do Guinness World Records. E em um movimento puramente irônico, o que você acha que ele fez com o prêmio? Ele comeu a placa também. Mas o que acontece quando um homem que vive de comer aço finalmente para? A morte de Lotito esconde um detalhe que faz todo esse banquete parecer ainda mais estranho. Depois de consumir toneladas de metal e vidro, você esperaria que o corpo de Michel Lotito fosse um museu de cicatrizes internas ou que ele morresse de uma obstrução catastrófica. Só que a realidade foi muito mais seca e silenciosa. O homem que sobreviveu a lâminas de barbear, correntes e pneus de avião morreu de causas naturais em 2007, aos 57 anos. O fato mais impressionante é que durante toda a sua jornada, as radiografias mostravam algo que desafiava a medicina. O metal não ficava parado. Ele fluía. O estômago dele não era apenas um saco de ácido, era uma máquina de moer que processava o que deveria ser indestrutível para um humano. Ele passou décadas ingerindo substâncias tóxicas e materiais cortantes sem nunca sofrer uma perfuração grave documentada. Michel Lotito saiu de cena, deixando uma pergunta que nenhum cientista conseguiu responder plenamente. Até onde a biologia humana pode ser dobrada pela mente? Ele não foi apenas um recordista, ele foi uma anomalia que provou que as leis da nutrição são meras sugestões para alguns tipos de genética. Ele comeu o impossível, digeriu o aço e transformou o perigo em combustível. Mas se você acha que devorar um Cessna 150 é o ápice do que o corpo humano pode suportar ou do que a mente pode desejar, saiba que existem impulsos ainda mais sombrios, escondidos em condições médicas que a ciência mal consegue explicar. Porque se um homem pode comer um avião, imagine o que acontece quando o cérebro decide que o próprio corpo é o banquete.